Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Como passou rápido esse ano, não é? Graças a Deus. Os dias estão passando rápido, estão voando. E Deus está dando sinais de que Ele está às portas. É bom que todos venham se fazer uma autoanálise, uma avaliação pessoal, um exame introspectivo e avaliar sua fé, seu relacionamento com Deus. Não a sua religião, mas a sua fé. Porque a fé é o canal de ligação entre você e Deus. A minha fé é o canal de ligação entre eu e Deus. Então, se esse canal está aberto, eu entro na presença dele, qualquer hora do dia ou da noite. Mas se estiver fechado, não. E como que a gente pode ver, avaliar se o canal da fé está aberto ou fechado para nós? Como? Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia 10, terça-feira da semana que vem, nós vamos começar o jejum de Daniel. Serão 21 dias de jejum de notícias, entretenimento e oba-oba, rodinha de amigos, etc. Tudo isso a gente vai desprezar. E nós vamos concentrar o pensamento nas coisas de Deus, para que todos venham receber o Espírito Santo. Semana que vem. Bem, de qualquer forma, eu queria que você soubesse o seguinte: quando a gente trata do canal da fé, relacionamento com Deus, é bom que se diga e se deixe bem claro que o jejum de Daniel não vai ser possível ser feito por todas as pessoas. Há pessoas que vão fazer o jejum de Daniel sem absolutamente nenhum compromisso com Deus. Quer dizer, vão fazer por fazer. Não é pecado, mas não vai ter nenhum proveito. Por quê? Porque o que adianta uma pessoa fazer o jejum de Daniel com o coração cheio de mágoa, o coração magoado com outras pessoas? O que adianta a pessoa fazer o jejum de Daniel se ela carrega consigo ressentimentos? Não é? O que adianta ela fazer jejum, buscar a Deus, oh meu Deus, se o coração dela não quer perdoar aquela pessoa que fez mal a ela? Então não adianta nada. Melhor é até desperdício de tempo. A mesma coisa são as ofertas. Você é uma pessoa que leva no altar a sua oferta, os seus dízimos, mas se você é uma pessoa que está com o coração sujo, maculado de mágoas, as suas ofertas não têm sentido para Deus. É isso mesmo. Os dízimos não, os dízimos são uma obrigação, porque é um reconhecimento que Deus está em primeiro lugar. Mas também eu fico pensando, como é que Deus está em primeiro lugar e as pessoas próximas estão em último lugar? Não tem cabimento. Eu fico pensando que também é dispensável. Agora, é claro, cada um deve avaliar a si próprio, a sua própria fé. Mas eu quero que você saiba, você tem que saber, porque muitas pessoas têm feito o jejum de Daniel, muitas pessoas que têm feito o jejum de Daniel desde o princípio, mas não receberam o Espírito Santo. E por quê? Qual a razão?
Porque o coração estava magoado, estava sujo. Quer dizer, a fé, o canal da fé com Deus estava bloqueado, sujo, entupido, digamos assim. E aí fica perdendo tempo, gastando tempo, tal, orando, e nada aconteceu. É por isso que existem as pessoas religiosas. Os religiosos são assim, eles não estão nem aí para o que Deus está pensando deles, mas eles estão aí para o que eles pensam de Deus. Então eles fazem suas ofertas, suas orações, seus jejuns, mas é como Jesus disse, né? Jesus disse, hipócritas. Muito forte isso. É muito, muito forte. Ele diz assim, Jesus falando para os discípulos, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, quer dizer, têm prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quer dizer, o louvor dos homens. O galardão deles era o louvor dos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, o que significa isso? Quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta. Por que fechar a porta? Por quê? Fechar a porta para que ninguém ouça e não tire a liberdade dela de falar com Deus à vontade. Ela tem que estar livre. O canal com Deus tem que estar absolutamente livre para que a sua oração concentrada em agradar a Deus venha subir, venha alcançar o favor de Deus. Então, quando a gente ora, eu não gosto de orar, nem mesmo quando a Esther está do lado, porque é uma coisa muito íntima, pessoal, é uma coisa, você e Deus, Deus e você. É uma coisa pessoal, eu sou assim, eu penso assim. Mas é claro que a gente faz oração na igreja para as pessoas, isso é natural, a gente está orando pelas pessoas, está pedindo pelas pessoas. Mas quando diz respeito à nossa intimidade com Deus, a nossa oração, o nosso pedido, então a gente tem que se isolar do mundo. E se a gente tem que se isolar do mundo, fechar a porta do mundo, para não ser influenciado, para não ser atrapalhado, interrompido, imagine com respeito ao nosso coração, se ele estiver bloqueado com mágoas, com ressentimentos, o que vai adiantar o jejum de Daniel? Nada. Então, minha amiga e meu caro amigo, não se iluda. As religiões fazem isso. Não, faz isso, faz aquilo. E as pessoas pensam assim, bom, eu vou fazer, vai acontecer. Tecnicamente, teoricamente, sim. Mas se por acaso o coração estiver magoado, inchado de ressentimentos e não quiser perdoar as pessoas, é claro que a oração não vai ter valor, não vai funcionar, o jejum não vai funcionar, a oferta não vai funcionar. Tudo que ela fizer em relação a Deus vai ficar passado, sem efeito nenhum. Jesus disse, então, e orando, não useis de vãs repetições, que é o que os gentios
faziam, como os gentios que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. E não é assim. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Aí Jesus ensina o Pai Nosso. Vós orareis assim. E ele ensinou. Pai Nosso. Então, é o relacionamento você e o seu Pai. O Pai é nosso. O Pai é de todos os que são filhos. Pai Nosso. Aí diz, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, primeiro nós oferecemos a Deus, primeiro nós damos, santificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Primeiro, dá. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Por exemplo, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, quando eu nasci do Espírito Santo, então o reino de Deus se instalou dentro de mim, porque o Espírito Santo passou a governar as minhas ideias, meus pensamentos, a conduzir os meus pensamentos. Então, o reino de Deus dentro de você, conduzindo seus pensamentos, suas ideias, seus projetos, suas vontades. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É claro, sem o Espírito Santo é impossível a gente fazer a vontade de Deus. É impossível. É impossível. É Ele quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Então, mas é preciso que a pessoa se deixe levar pelas suas direções, pela sua direção, pelo seu pensamento. Então você, amiga e amigo, que tem mágoa, ressentimento, quem quer que seja, ora por aquela pessoa e quando você tiver a oportunidade, fale com ela, olha, fulana, eu quero que você me perdoe. Resolve o problema com ela. Não custa nada. Tem certeza, quando você fizer isso, o seu coração vai ficar leve, alegre. Você vai ficar feliz porque você não só abençoa a sua própria vida, arrancando de dentro dela o marasmo da dor, da angústia, da falta de perdão, do ressentimento, etc. E também abençoa a pessoa porque você a perdoou. Então, não só você é beneficiada, mas também a pessoa que você perdoa também é beneficiada. Então, veja como Deus, o reino de Deus funciona. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja paz dentro de nós e no nosso relacionamento com as outras pessoas e, obviamente, sobretudo com Deus. Então, quando o reino de Deus vem, então a gente obedece. A pessoa obedece à palavra de Deus, a pessoa se submete. A vontade da pessoa se sujeita à vontade de Deus. Isso é o reino de Deus. Mas quando não há o reino de Deus, a vontade que prevalece é da própria pessoa.
E é por isso que as pessoas sofrem com depressão, vazio, tristeza, angústia. E também elas sofrem com as outras pessoas, seja fazendo mal às outras ou recebendo mal das outras pessoas, porque estão vivendo no reino desse mundo. O reino desse mundo é o reino hostil, é o reino do mal, é o reino da desobediência, é o reino da rebeldia. É o que o apóstolo Paulo fala. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é quem fala isso. Quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo não pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porque só o Espírito Santo pode nos conduzir de acordo com a vontade de Deus. Só o Espírito Santo mantém o canal da fé, relacionamento, você com Deus, aberto, 24 horas por dia. O jejum de Daniel é para isso. É para você se esforçar, se esmerar. O que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Corra atrás. Livre-se do lixo que você tem carregado dentro do seu coração. Livre-se das mágoas, dos ressentimentos. Perdoa. Enquanto você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então não adianta jejum de Daniel. Ela, enquanto você não se livrar dessa mágoa, o jejum de Daniel para você não vai ter valor. O jejum de Daniel não é uma prática assim automática, eu faço e vou receber o Espírito Santo. Não. Você tem que fazer consciente, de forma tal que, no final, você seja premiado com o Espírito Santo. Ela fez esforço, ela lutou, ela sacrificou, ela fez como Ana, ela mesma passou por cima do sacerdote e foi direto no altar e disse: aqui é a minha vida, Senhor. Está aqui a minha vida. Eu não tenho nada a perder, está tudo aqui na tua mão. Muito legal, né? Quer dizer que Deus quer um relacionamento com você, mas tem que ser uma coisa assim, liberal, espontânea. Você queira se submeter à vontade dele, você queira fazer a vontade dele. Aí você quer e você obedece. Vai machucar o coração? Vai. Vai fazer o coração ficar com raiva? Vai. Mas você vai se livrar do lixo que você tem carregado dentro do seu coração. E aí ele vai ficar livre e o canal da fé, o canal de ligação com Deus vai estar 24 horas por dia, por todo o resto da sua vida, aberto para você falar com Deus a hora que você quiser, qualquer que seja o local. Entendeu, amiga e amigo? Não vamos tentar fazer a nossa regra, impor as nossas regras para Deus. Não, eu fiz jejum. Não, você não fez jejum. Você fez o jejum para você, mas não para Deus. Essa é a realidade. Por isso que não recebeu. Se você tivesse feito o jejum para Deus, para buscar receber o Espírito dele, você teria recebido. Mas como você fez o jejum para si mesmo, porque todo mundo está fazendo, então vou fazer também, aí
não vai funcionar. O jejum é algo muito pessoal, é muito pessoal, muito individual. E é óbvio que ninguém vai cobrar ninguém. Ah, você está fazendo ou não está fazendo. Não, cada um faz por si próprio, por livre e espontânea vontade. É uma coisa muito íntima entre você e Deus. Você fecha a porta para estar em contato direto com Deus. É o jejum. Quando Jesus disse, quando orares, fecha a porta, entra no teu quarto, fecha a porta, quer dizer, se desliga do mundo lá fora e fale com Deus em secreto, porque Deus que vê você em secreto vai te abençoar, recompensar. Mas ele só pode fazer isso se o coração estiver limpo, vazio de qualquer sentimento ou ressentimento. Entende, amiga e amigo? Porque errar, todos nós erramos, todos nós falhamos. Aqui na oração Jesus diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas. Então, nós pecamos, nós erramos. Então, o pecado que nós cometemos contra Deus, todo santo dia eu zero a minha conta porque eu falo com Deus. Ó, meu Deus, me perdoe as minhas dívidas, os meus erros. Isso é uma coisa pessoal com Deus. Agora, se eu fiz mal a alguém e aquele alguém tem mágoa de mim, e eu sei que eu a magoei, que ela está magoada comigo, então eu estou em dívida com aquele alguém. Então eu que tenho que falar com ela. Ó, me perdoe, eu falhei, eu errei, me perdoe e tal. Eu vou resolver com ela. Então as minhas dívidas pessoais que cometemos no decorrer dos dias, né? A gente resolve com Deus. Mas as dívidas de mágoas, ressentimentos, ofensas, a gente resolve com as pessoas que nós ofendemos, que nós falhamos. Às vezes você não falhou, ela que falhou, mas ela ficou com mágoa de você. Então, peça perdão de qualquer forma. O perdão liberta a alma, o coração. O perdão sempre é muito bom, só faz bem a gente. Então, amiga e amigo, a nossa luta não é contra o irmão ou a pessoa que nos fez mal. A nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra o diabo e os seus demônios. Está escrito isso, que a nossa guerra é espiritual. Você não vê o seu inimigo, mas vê a ação dele através de pessoas. Então, você tem que se apegar com uma pessoa que você falhou, ou que falhou com você, pedir perdão e resolver esse problema. Aí o diabo vai ficar envergonhado, porque ele não vai prevalecer na sua vida. Agora, é claro, se você não quiser resolver esse problema com a pessoa, você vai guardar mágoa, ela vai guardar mágoa, e as duas pessoas vão ficar magoadas. E vai ficar bloqueado, o canal da fé vai ficar bloqueado. E é por isso que muitas pessoas fazem o jejum de Daniel, têm feito o jejum de Daniel, mas não resolve, não recebe o Espírito Santo. Como é que o Espírito de Deus, que é a santidade divina, o santo dos santos, vai descer sobre uma pessoa da mesma forma como desceu quando
quando foi inaugurado o Templo de Salomão, Deus desceu naquele local. Como é que ele vai descer em você se essa casa está toda suja, cheia de lixo, mágoa? Não dá. Então, amiga e amigo, é uma coisa muito íntima, pessoal, e cada um deve se autoavaliar e fazer o seu dever de casa, cumprir a sua obrigação. Agora, uma coisa você tem que saber, presta atenção, Deus não aceita a oferta que está suja. Não adianta você tentar agradar a Deus com ofertas. Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 5 e versículo 23. Diz aqui assim, Jesus disse: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e o jejum é uma oferta, não deixa de ser uma oferta. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. O altar não aceita aquela oferta. Está suja, manchada, de mágoa. Deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Está vendo, minha filha? Está vendo? Jesus dá todas as dicas para a gente obedecer e ser abençoado. Mas se a pessoa não quer obedecer, como ela vai ser abençoada? Se você esperar sentir vontade para obedecer, você não vai sentir nunca. Se você esperar sentir vontade de perdoar, você não vai perdoar nunca. O perdão é uma decisão. Eu perdoo consciente de que estou perdoando. Eu decidi perdoar. Ainda que o coração não queira, fique revoltado, não, eu não perdoo, mas aqui na minha cabeça eu decidi, eu perdoo. Acabou. A fé inteligente, por isso que a gente chama de fé inteligente. A fé inteligente funciona assim, com a cabeça. A fé funciona com a cabeça. Obediência consciente. A pessoa obedece de forma consciente. Não é de forma emotiva, por causa de uma bela faixa musical, um som, uma emoção, nada disso. Não. Eu não tenho que agradar o coração, eu tenho que agradar a Deus. E a minha cabeça é que manda, o Espírito é que manda. Faça isso, minha amiga e meu amigo. E a sua vida vai mudar. Quer dizer, o relacionamento com Deus é assim. É uma coisa transparente. É uma coisa assim liberal, pessoal, bacana, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã vamos falar mais a respeito disso e no jejum de Daniel vamos ensinar tudo o que a gente sabe sobre o Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.